Como todos os fins de temporadas, todos nós sabemos que os clubes já começam a pensar no ano que vem e, claro, em contratações para chegar com grandes projetos e também disputar grandes campeonatos e, claro, também chegar com um time bem reforçado para poder aí entrar para o começo da temporada bem. E hoje eu vou estar trazendo para vocês grandes reforços e o pacotão de reforços do Corinthians que vem recheado com grandes jogadores que deve pintar para a temporada de 2022. Antes, se você não é inscrito em nosso canal, sejam todos muito bem-vindos. Eu peço que você se inscreva no canal apertando no botãozinho aqui embaixo vermelho de se inscrever. Ative o sininho de notificações e coloque na opção todas, que assim você não perde nenhuma informação do seu clube de coração. E peço que a torcida já vai deixando o seu like mostrando o peso que eu sei que é muito grande em nosso canal. Então chega de enrolação e vamos para as notícias. Bom, a primeira contratação que eu já vou estar falando é sobre o Edson Cavani. Isso mesmo, atleta que se encontra atualmente no Manchester United. Bom, o Corinthians na temporada de 2021, neste ano, teve grandes dificuldades para ter um centroavante onde conseguisse fazer muitos gols e também ajudar a equipe nessa posição. Tinha o Bocelli, mas não deu tanto certo como a diretoria esperava. Ele saiu e restou apenas o jogo que chegou do Japão e também o jovem Cauê, que não teve tantas oportunidades. Com isso, a equipe dentro do futebol brasileiro, até nos resultados, demonstrou uma grande deficiência em estar fazendo bastante gols na partida e, claro, também agradando a fiel. No entanto, a diretoria para esse final de temporada e para o ano que vem agora já prepara um grande centroavante para estar contratando. Indo no mercado da bola, o Corinthians está vendo a situação do Edson Cavani. Isso mesmo, o atleta atualmente está no Manchester United, mas perdeu muitas, chance e também espaço após o CR7 chegar no clube. Isso mesmo, com um futuro muito indefinido e com um contrato que vai até o final de 2022 do ano que vem, ele segue com um futuro indefinido e deve estar reforçando alguma equipe, da América do Sul. E uma dessas equipes que está de olho e que já está abrindo conversas para estar contratando, segundo alguns jornalistas dentro da Inglaterra, seria o Corinthians. O Corinthians entrou em contato com a diretoria do Manchester, os empresários e o atleta, e está vendo a situação para contratar. Tudo o que indica é que o Cavani não deve ficar no Manchester United e pode sim estar reforçando o clube alvinegro. Outro time também que está de olho e que deve estar tentando fazer a contratação é o seu arquirrival Palmeiras. Mas quem tem totalmente o interesse e que já foi atrás do jogador é sim no caso, o Corinthians. Então o Corinthians tem interesse no jogador, já está entrando em contato com o jogador e muitos jornalistas também estão dando que o Corinthians vai contratar sim o atleta. Então o primeiro reforço desse pacotão e o reforço do Corinthians já para a temporada e principalmente para essa posição de centroavante que é uma carência é o Cavani. Peço a vocês, torcedores do Timão, que coloquem aqui embaixo nos comentários o que vocês acham desse reforço. Agora, a gente vai estar passando para o segundo reforço deste pacotão. O segundo reforço é nada mais, nada menos do que o volante Paulinho. E é um dos atletas que está mais confirmado para ser reforço do Corinthians. Isso mesmo. Bom, é uma questão de tempo, no Corinthians para contratar esse jogador. É isso que separa o meia Paulinho do Corinthians. O jogador, através do seu staff, já assinou o desejo de retornar ao clube do Parque São Jorge desde setembro. Poucos depois, dias e também semanas da saída do Al Hilal da Arábia Saudita. Mas só conseguiria ser inscrito a partir de janeiro, quando abre a janela aí no caso de transferências internacional. Segundo a reportagem do Lance, que apurou, no caso, todos os acontecimentos e que deve acontecer, é que o retorno do meia Paulinho ao Timão está bastante conversado e amarrado entre os representantes do jogador e do clube. E a assinatura do contrato depende apenas aí no caso do jogador juntamente com os seus empresários. Apenas deu um aceno aí na direção corintiana em relação
a data. Enquanto isso, o Paulinho aguarda então todos os trâmites. Os primeiros passos para novidades sobre o possível acordo podem ser dados a partir da próxima semana, quando a diretoria do Timão vai de fato dar início no planejamento para 2022. O staff do Corinthians já trabalha há algum tempo visando a próxima temporada, mas agora com o fim do Brasileirão, né, no caso aí que foi recentemente, as ações da montagem de grupo para o ano que vem, né, então serão aí bastante tomadas e tudo começará a acontecer em termos de contratação. O atleta quer sim vir para o Corinthians também quer contratar o jogador, eles têm sim aí já um acordo mais ou menos apalavrado e tudo que indica é que agora, finalmente após o término do Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai conversar de fato na mesa e também encerrar então esse assunto e já estar contratando o jogador. Se ele fosse contratado pelo Timão nessa temporada ainda, né, antes de acabar o Brasileirão, ele não iria disputar nenhum campeonato. Então, foi melhor mesmo o Corinthians esperar mais um pouco. E agora que chegou ao fim da temporada, consegue contratar o jogador, trabalha já, né, no começo do ano aí com o restante do grupo para jogar já o Campeonato Paulista, depois do Brasileirão, Libertadores e todos os outros campeonatos que o Corinthians deve disputar. Então, o Paulinho é um dos reforços mais apalavrados com o Timão e que deve reforçar. Então, né, a chance dele estar aí sendo contratado pelo Timão e também anunciado é quase de 100%. Então, o meia Paulinho aí, né, de um futebol muito bom e que também fez grande sucesso lá fora, deve ser sim anunciado e contratado pelo Timão. Eu peço a vocês, torcedores do Corinthians aí, que coloquem embaixo nos comentários, você acha que seria uma grande contratação aí e muita boa contratação o Paulinho de volta ao Corinthians, que já está apalavrado e falta pouco para ser anunciado? Coloque aí embaixo nos comentários. Vamos direto então para o terceiro reforço para o Corinthians na temporada de 2022. Bom, visando ainda o ataque, o Corinthians talvez pode anunciar grande jogador, ex-Bayern de Munique, Juventus, Grêmio e assim por em diante. Isso mesmo, estamos falando do atacante Douglas Costa, que teve um grande insucesso na sua volta para o futebol brasileiro. Ele foi recentemente rebaixado com o Grêmio para o Campeonato Brasileiro da Série B e também está em um momento muito complicado dentro da diretoria, com muitas polêmicas, assim como também com a própria torcida própria torcida, né, no caso aí gremista, que não quer o jogador mais dentro do Grêmio. O atleta atualmente se encontra com 31 anos e deve permanecer no futebol brasileiro, mas não ainda dentro do Grêmio. Com alto salário e também com a declaração que a diretoria do Grêmio vai estar afastando grandes jogadores e com altos salários para a temporada de 2022, o Douglas Costa se encaixa então dentro desse padrão e não vai permanecer dentro do Grêmio. O Corinthians talvez quer contratar o jogador recentemente, informações que saiu é que demonstrou muito interesse e vale ressaltar que o Douglas Costa dificilmente voltará para a Europa e ficaria dentro sim no caso do futebol brasileiro. O atleta ainda tem 31 anos, tem um grande futebol a ser demonstrado, um grande sucesso dentro da Europa e cairia muito bem dentro do grupo do Corinthians. Vale ressaltar que talvez, né, ele respirar novos ares e também ser acolhido por outro clube, outra torcida e tudo mais, ele consegue sim recuperar o seu futebol, que tem muito ainda a ser demonstrado. O Corinthians está de olho no atleta, o atleta aí no caso não deve ficar no Grêmio e é um atleta então que no caso aí está sendo desejado também até mesmo pela torcida do Corinthians, que recentemente estava no caso aí montando algumas tags em querer contratar o jogador. Tem outros clubes também do Brasil próprio que quer contratar o jogador e ainda no momento não contratou. O Corinthians pode sim estar sinalizando uma proposta e ele pode sim reforçar o Corinthians. E aí, nação alvinegra, você acha que seria uma boa contratar esse jogador? Eu peço que vocês deixem aqui embaixo nos comentários, beleza? Bora agora então para o próximo reforço. Bom, segundo as informações do narrador Nilson César,
o Timão estaria interessado em negociar o retorno do meio-campista Rodriguinho em 2022. O meia está em fim de contrato com o Bahia, que acabou sendo rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A diretoria do Timão ainda não se posicionou em relação a uma possível negociação com o meia, que pode não renovar o seu vínculo com o Bahia. Ainda é necessário aguardar também por uma decisão do tricolor, que deve enfrentar uma reformulação no elenco para 2022. Mas a contratação do jogador está sendo ventilada no clube e o atleta pode estar também, reforçando o Corinthians. E aí, fiel, você acha que seria uma boa? Deixa aqui embaixo nos comentários. Bom, o vídeo de hoje foi esse então. Se você gostou, peço que você deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho.